Que bom, queridos. Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2018. Vamos percorrer alguns passos a mais no estudo do que em filosofia clínica se chama de estrutura de pensamento. No universo da plasticidade infinita do ser humano. É que quando se diz que cada pessoa é única, levar isso a sério é uma piada. Levar isso a sério e levar isso aos cuidados éticos é uma questão que reivindica em todos nós uma atenção especial. Essa atenção, vamos chamá-la de ética. Porque cada pessoa merece um cuidado que não se repete. Não cada pessoa como única, mas cada encontro como único. O que significa que, mudados os contextos, o reencontro com alguém se torna de novo único. Digo de novo e não outra vez, porque é uma novidade e não uma repetição. Esta novidade que já percorremos em aulas passadas, em filosofia, não é apenas um estado psicológico de animação diante de algo que se apresenta apenas como um colorido a mais. Não. É uma novidade em crise, chamada pathos. Um espírito grego, assim chamado pelos gregos de espanto. Não um espanto propriamente emocional, mas é um espanto afetivo, porque é um espanto anterior ao intelecto racional. É um espanto que retira a noção de obviedade do mundo e me coloca diante das coisas que talvez sempre foram vistas, mas agora elas são vistas de um olhar de estrangeiro. É por isso que a filosofia clínica se define, entre outros modos, como uma alteridade. O outro será sempre outro, no sentido de diferente de um não eu. Não é apenas alguém que, em relação a mim, é outro, como secundário a mim. Não, é um outro eu, com outras fontes de julgamento, de sensibilidade, de cuidados. Portanto, esse estrangeirismo que é a inauguração do encontro com o outro não é algo que seja indispensável de grande energia de atenção. Talvez um Buda consiga ficar assim 24 horas, até porque a noção de tempo já é outra. Mas o fato é que nós, quando exercemos a filosofia clínica, precisamos, no ato do consultório, ou no ato que instauramos a ética com exigência pessoal, dizer e nos colocarmos nessa postura: eu estou diante do outro, diante do espanto. E aí eu preciso fazer uma tarefa, que é uma pesquisa, que chamo simbolicamente de escuta, que é a atividade de deixar o outro vir, num movimento que eu também vou a ele. Mas eu não posso apenas ir ao outro interpretando sem antes acolhê-lo em sua outridade, em seu estranhamento. Talvez seja essa a característica que é originalmente filosófica, antes de quaisquer outras correntes de pensamento ou de terapia, mais difíceis do ato de ser filósofo clínico, do pensamento ato. Manter-se assustado, espantado, manter-se atento. É claro que quando nós encontrarmos o outro, vamos encontrar, em grande parte, sobretudo na desatenção, um processo, pelo menos há muitos é assim, empático ou antipático.
Empático porque encontraremos nele grande semelhança com os nossos valores. Não só valores, com o nosso modo de ser, nos dando a equivocada impressão de que ele é igual a gente, desnecessitando compreender o seu contexto de vida, a sua própria estrutura de pensamento, substituindo a escuta pela fala. Uma fala que é mordaça, como quem diz, nem precisa me dizer, eu sei como é isto. Eu devo sempre reter a ideia socrática, a postura de eu sei que nada sei. Não porque não tenha conhecimento, mas porque tenho um grande conhecimento da necessidade da aprendizagem. Então, um processo empático, que pode, em graus elevados, se tornar um processo sedutor, em que, embora eu identifique no outro semelhanças com meus conteúdos psíquicos, meus materiais histórico-psicológicos, cada um de nós, ainda que tenha semelhanças nesses pontos, não tem a mesma história. Por exemplo, tem alguém aqui que gosta de café? Então, se eu disser, eu sei como é isso. Eu estou falando de uma fotografia, mas não de um filme, de uma história, de um movimento. E essa fotografia não me dá o fenômeno humano. Me dá uma coisa, um objeto. Por isso, se eu reconheço no outro semelhanças, mas não um movimento de vida, semelhanças fragmentadas, eu terei um fenômeno de alienação no consultório. Isso eu não posso fazer. Coisificar o outro à projeção dos meus conteúdos psíquicos como se ele fosse óbvio para mim. O processo antipático, ou ao inverso do empático, é quando nós não coincidirmos, ou de outra maneira coincidirmos, os nossos valores opostos. Quando, em razão das nossas aversões de posturas, gostos, interesses, o outro me parece, e aqui há uma relação muito de aproximação, feito um pêndulo, que quanto mais à esquerda, mais a força já o aproxima da direita, o fenômeno empático e o fenômeno antipático, o de sedução e o de aversão, são igualmente confusos, porque tratam o outro em relação a mim. Eu como critério de julgamento e o outro como óbvio. É óbvio que o outro coincide comigo, é óbvio que o outro está errado, está averso com o princípio de realidade que sou eu. Compreendem? Isso nós devemos evitar. E é claro que, quando eu digo evitar, não é não sentir isso, porque sentiremos, isso é natural. Mas o processo de afinidade não pode se confundir, em clínica, no ato filosófico clínico, com as aparências. Senão, como dizem os sites de relacionamento, você casa e depois separa. Porque nos processos de aproximação as aparências são mais fáceis e mais enganadoras, porque tem muitas, às vezes, mais intensidade do que profundidade nas informações. Dizendo isso, então nós procuraremos um exercício de ir ao outro, reconhecendo a sua outridade, seja ela empática ou antipática, ou seja ela completamente diferente do nosso próprio modo de ser. E faremos isso hoje observando duas posturas humanas, duas condições ou possibilidades humanas, que temos estudado enquanto estruturas formais do pensamento, isto é, possibilidades de sermos únicos, cada qual ao seu próprio modo, através do tópico lugar da existência, 3, sensorial e abstrato, e tópico 4, emoções. Vamos a isso?
Bom dia. Estão todos bem? Muito bem. Falemos um pouco sobre isso que historicamente foi chamado de divisão de corpo e alma. Essas noções de corpo e alma, elas existem ao longo da história da humanidade de diferentes maneiras. E nós vamos percorrer um pouco dessas possibilidades só para reconhecermos essas variações que podem surgir em clínica, a fim de cuidarmos do jeito do outro. Quando fomos tratar, bom dia, querido, sobre o modo de ser de cada um, volto àquilo que já disse antes. A pergunta, ao princípio ético. Quando o outro é importante para mim, eu devo me perguntar o que é importante para ele. O que e como. Esse como é uma história. Quando, para o outro, num processo de identificação consigo mesmo e em relação ao mundo, a relação corpo-alma é importante, então eu tenho que prestar muita atenção nisso e cuidar do que fortalece e do que fragiliza essa relação. A expressão corpo e alma, assim, muito popular, ela pode ser, talvez melhor, descrita pelos termos que fez David Hume, quando ele separa sensorial de abstrato. Vamos aqui a algumas definições conceituais. O que é, em princípio, sensorial e abstrato? Quando formos falar de um, teremos que falar do outro para colocar um contraponto. De maneira que sensorial é tudo o que está o mais próximo e originalmente em sua fonte biológica dos 5 sentidos corporais. Sensação, audição. Bom dia, querido. Tem espaço aqui à mesa, se quiser, seja bem-vinda. Quando falarmos em uma visão sensorial, em uma compreensão sensorial do mundo, vamos falar do mais próximo possível do instinto, das percepções físicas e materiais. Tranquilo? Na medida em que este modo de percepção vai adquirindo reflexões, vai adquirindo abstrações, abstrair quer dizer tirar para fora, vai transformando pensamentos simples em pensamentos complexos. Vamos chamar de pensamento simples a partir de David Hume, esse filósofo iluminista, com a seguinte questão. Imaginemos, como ele usa o exemplo, a imagem de um cavalo. A imagem como representação, que já é uma abstração da experiência direta de ver o cavalo. Eu já tenho agora um desenho, um símbolo que representa. Já estou num grau de abstração sobre a percepção sensorial original. E eu posso fazer o mesmo com um pássaro, como objeto sensorialmente percebido. E aí vou para a imagem do pássaro. Logo depois, desses pensamentos simples, que são representações ou cópias do sensorial como origem, podemos fazer recortes e alterações. Por exemplo, eu recorto do pássaro apenas a ideia imagética das asas e as colo numa construção fictícia no cavalo. Então eu construo um pensamento complexo, um cavalo alado. Mas para David Hume, este cavalo alado
é uma composição abstraída de uma fonte sensorial primeira. De tal maneira que, se chegarmos a elaborar uma frase como a insustentável leveza do ser, nós praticamente não encontraremos quase nada, ou talvez nada, de elementos sensoriais diretos. E assim podemos fazer discursos, construções mentais, em que são tão abstratas que já não ancoramos nem a referência imagética, olhos, nem olfativa, nem tátil, nem degustativa, de nenhuma natureza com a experiência. Estes pensamentos profundamente abstratos são pensamentos complexos. Vamos chamá-los então assim de complexos porque profundamente distantes em comparação com as percepções propriosensitivas, aquelas de origem puramente biológica. Está claro? Pensamentos complexos. E pensamentos simples seriam aqueles que, do ponto de vista sensorial, seriam muito próximos, apenas uma representação primeira dos objetos ou da percepção sensorial. Assim, por exemplo, eu posso ouvir um som como uma experiência direta sensorial, auditiva. Mas aí quando eu elaboro música ou musicalidade sobre este som, ou adjetivações como agradável, desagradável, quando eu reflito sobre o som ligado a memórias, associando a concepções distantes do estado presente físico, biológico, eu estou, agora não imageticamente, mas sonoricamente, eu estou em pensamento complexo, em uma grande abstração. Está claro? Vamos pensar então que nós precisaremos mapear como o outro, inclusive nós mesmos, vemos a realidade, percebemos a realidade. Se são feitas experiências mais sensoriais, no nível identitário, quer dizer, ela se identifica com isso, ou elas acontecem em um nível mais complexo, mais abstrato. E a variação de respostas é infinita. Não só em quantificações mais ou menos abstratas, mais ou menos sensoriais, mas serão infinitas na composição com as bases categoriais: tempo, lugar, circunstâncias, relação. Exemplos. Uma pessoa pode ser muito sensorial no trabalho e muito abstrata na religião, né? Uma pessoa pode ser muito sensorial com uma pessoa, em relação a uma pessoa, mas já ser abstrata com relação a outra pessoa. Então, nós não pretendemos, aumenta um pouquinho, nós não pretendemos encontrar uma resposta estática, mas uma resposta cheia de historicidade, como cada um a compõe. Tudo bem? Importa que, se eu reconhecer um grau de sensoriedade e abstração que está no nível de importância ou de determinância para ela, eu diria, se esse é o modo de ser dela ver e se conectar ao mundo, eu tenho que ir ao mundo dela considerando isso. Não posso, em termos éticos, em termos cognitivos, em termos de clínica, tratar uma pessoa abstrata de forma muito sensorial. Não seria só um desrespeito no sentido ético, mas seria também uma ausência de cognição e de entendimento, de linguagem. É como uma pessoa, por exemplo, falar de amor a outra num sentido muito sensorial e a outra entender num sentido muito abstrato. Sem precisar explicar muito,
E a outra, claro, isso levando depois em algum momento a grandes confusões, se não grandes sofrimentos. Em algum momento fala, mas como você não entendeu o que eu quis dizer? Então esse tipo de susto, esse tipo de descaso, não podemos fazer em clínica. Temos que fazer a pesquisa na historicidade, mapeando em toda a sua visão de mundo o que se consolidou como importante ou determinante, como graus impactantes no seu modo de ser e como elementos que adquiriram constituição de historicidade, ou seja, elas permanecem assim. É nesse sentido que nós vamos começar a aula tratando deste tema. Prontos para começar a aula? Muito bem. Faço uma pequena pausa para comentários, perguntas e questões, feita essa introdução, e depois entrarmos no tópico sensorial abstrato com considerações pontuais. Sim, querido. Para variar, né, professor? Seja bem-vindo. O senhor disse... não, perguntei outra. O partilhante, quando eu digo partilhante, é a pessoa... Sim, isso. Nesse caso, partilhante. Ele carrega consigo como uma característica, não sei se o termo é certo, característica sensorial, 100% sensorial ou 100% abstrato, ou existe uma mesclagem nisso, eu sou Sim. orgulhoso. Ok. Então eu sou orgulhoso. Essa pessoa que priva pela abstração, pelo abstrato, tudo que ele coloca é abstrato ou ele mescla. Tem certas situações que aquela expressão dele é sensorial, aquela visão. E tem outros que é abstrato. Você acha que... Entendeu a pergunta? Entendi, sim. A resposta, como disse, é única para cada pessoa. Podemos, no entanto, fazer considerações gerais, como eu farei há pouco, de caráter cultural, para termos um leque de possibilidades que nos chegam à clínica. Amplas, prévias, mas cada pessoa uma investigação própria. Quero lembrar que todos os tópicos da percepção existem praticamente em todos nós. Uma pessoa pode ser cega, mas ela respira, ela tem olfato, ela tem tato, ela tem paladar, ou uma ou outra. Então, que ela tenha sensoriedade não é o que está em discussão. Que ela tenha abstração, inclusive para elaborar a linguagem, também não está sendo discutindo. A questão é, isto é um fenômeno de identificação existencial ou é só um fato psíquico? Então, quando eu dou o nome próprio a alguém e digo, João, é sensorial. Bom, que ele é sensorial e que todo mundo é sensorial se vê porque caminha, por exemplo, tem musculatura. Isso já implica elementos sensoriais. Mas vamos à questão agora existencial. Suas forças de autenticidade estão reconhecidas no fenômeno da sensoriedade ou não? Portanto, a questão que se coloca aqui é do ponto de vista existencial. E aí nós teremos essas mesclas mapeadas para cada historicidade. Entende? Importa que algumas pessoas vão ser determinantes em características que nos permitirão reconhecê-la. Isso é nítido, tal qual quando você olha uma pessoa e vê características nela que são determinantes para ela ser reconhecida ou se reconhecer a si mesma. São nítidas. Mas podem ser enganosas, porque, repito, elementos intensos não podem se confundir com elementos de potência. Como uma pessoa, sei lá, que num dia de Páscoa fica entusiasmado com chocolate, o que demonstra intensidade sensorial, mas isso não determinar a vida dela, não ser importante, não alterar a linha condutora da sua existência durante a vida, mas ser uma fotografia de um momento apenas. Percebe? Ou uma pessoa, por exemplo, ter a experiência sexual, o que biologicamente implicaria em intensidade,
não significaria, por exemplo, que ela colocaria as forças sexuais como determinantes na sua vida. Então, temos que perceber em que contexto, em que relações os fluxos de intencionalidade têm a relação sensorial abstrata como importantes. Tem a ver com esse exemplo que você citou, da pessoa que quebra um prato, o valor do prato quebrado. Às vezes, quando a pessoa quebra um prato, não é simplesmente aquele prato que quebrou. O fato dele juntar os cacos, você citou um exemplo isso, na aula de 2016. Ah, sim. Tudo isso só faz sentido em contexto. O que eu quero responder muito objetivamente à sua pergunta depende de cada contexto e cada pessoa. Embora, repito, possamos falar culturalmente. Como, por exemplo, de uma maneira ampla, pode-se dizer que, de uma forma muito ampla, o brasileiro é um povo muito sensorial. Entende? Isso em termos muito amplos, mas cada pessoa, contextos e cada indivíduo tem que ser redefinido. Questões, queridos, nessa introdução, sensorial e abstrato? Um de cada vez. Will, Sim. pode ocorrer de uma pessoa ser muito sensorial em relação a alguns aspectos da vida dela e ser bem mais abstrata em relação a outros, não pode? Exatamente como a questão do Bosco, sim, pode, claro. Mais do que propriamente poder, o que me importa é saber quando, em que circunstâncias isso é importante. Importante no nível em que eu possa definir a pessoa enquanto isso é importante ou determinante, dizendo, ela é assim. Com mesclas. Bom, para concluir essa introdução, vamos ao intervalo e depois eu volto com especificidades de pontos para refletirmos sobre isso. Não partiremos em filosofia clínica de posturas doutrinárias ou filosóficas específicas, percorrendo ou escolhendo um autor a outro, o que seria uma tolice, porque não estamos aqui para discutir doutrinas. O que caracteriza a filosofia, qualquer filosofia, é a coerência de um pensamento. A coerência fundamentada de um pensamento. E nós encontraremos filósofos, filósofos, muito bem fundamentados, defendendo a sensoriedade básica da condição humana. Como Aristóteles. O homem é isto. Corpo. E nós entenderemos na velha imagem da pintura em que Platão está apontando para cima e Aristóteles para baixo, no qual Platão apresenta exatamente o pensamento inverso, como dizer que o homem é profundamente, na sua essência, abstrato. E toda a sensoriedade é apenas uma cópia secundária em importância, sobretudo, do que é originalmente no abstrato realidade. Concluo essa observação dizendo que, portanto, há filósofos, psicólogos, sociólogos, pessoas de opiniões das mais diferentes, mas não é disso que vamos discutir. O que nós vamos querer saber é como é esta pessoa que está em minha frente, pessoa, instituição, grupo, e como eu posso cuidar dela, no modo dela, de maneira que ela encontre suas forças no seu modo de autenticidade. E aí eu tenho que ser respeitoso e perceber que cada um e cada grupo tem sua própria outridade. Vamos ver um leque de possibilidades da relação sensorial e abstrato para apenas nos tornarmos eruditos na pluralidade, na infinitude. E nos acostumarmos, se é que eu posso dizer isso, ao espanto. Nos acostumarmos à ideia de que eu não posso ficar caindo no óbvio
e dizer, cada encontro, cada pessoa merece uma atenção, um mapeamento, um estudo e uma aproximação próprias. Façamos um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.